Vamos ver isso. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo aí? Bom, vamos iniciar então, né? O tempo nosso continua o mesmo. Eu quero saber se alguém assistiu a aula, viu o conteúdo, deu uma lida, como que tá aí para vocês? Bom dia, professora. Bom dia, Gabi. Eu estava dando uma olhada na aula Uhum, e é sobre memória, né? uhum, Continuação, na verdade. isso. E eu achei bem tranquilo o material, bem detalhado. Eu acho que pelo fato de você disponibilizar, às vezes, o slide também, fica mais fácil pra gente entender, sabe? Sei, depois eu Não vou tá, colocar. assim, na minha opinião, não tá difícil, assim. Eu acho que é um assunto que, pra gente já ter visto também no outro semestre, tá mais mastigável, digamos assim, pra gente compreender. Perfeito. Porque o que eu ia combinar? Né? Como a gente tem que fazer esse material mesmo, né? E é por isso que a nossa aula ela tem um tempo menor, que vocês assistissem ou que vocês lessem os slides. Eu não coloquei os slides dessa vez, né? Porque ele já está no vídeo, né? Mas para que a gente usasse esse tempo aqui para vocês, para a gente conversar, o que vocês entenderam da aula, né? Qual foi a compreensão de vocês, enfim, quais foram os insights que vocês foram tendo ao assistir a aula, fazer as trocas mesmo, né? A interação, para eu não ficar falando tanto, porque eu já falo muito no vídeo e aí acabo falando aqui novamente, né? Mas a maior parte então acabou não assistindo, né? Tá, então deixa eu ir por causa do tempo, porque 8 horas eu encerro, tá? O tempo. Deixa eu só ver aqui o que eu vou. Porque aí dá pra gente aproveitar melhor nesse sentido. Deixa eu ver como é que compartilha aqui, que faz. Vamos ver se vai dar pra. Me fala se vai aparecer aí. Aparece para vocês? Ou tá aparecendo eu ainda? Tá compartilhando com vocês os slides? Alguém pode me dizer? Tá aparecendo sim. Ah, então perfeito. Então eu vou passar para vocês os slides. Eu vou tentar fazer uma coisa de maneira mais enxuta, tá? Porque vocês têm acesso, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre memória de trabalho e memória a longo prazo. A gente começou com memória sensorial, então eu faço isso um pouquinho para vocês retomarem o que a gente já viu, né, na aula anterior. Então essa memória ela é formada a partir do quê? Dos sentidos, né? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, e ela tem uma capacidade maior em que sentido? De receber informações, não de reter informações. A longo prazo é que tem essa capacidade de reter um número maior, né? Até mais que a memória de trabalho, porque vocês vão ver qual que é a função, então, dessa memória de trabalho aí, tá? E aí eu coloco as características novamente dessa memória, né, que então as informações chegam através dos sentidos, ela é ultra rápida, né, assim como a memória de trabalho, apresenta maior capacidade de armazenamento que a memória de trabalho, apesar de durar bem menos, né, apresenta caráter pré-consciente, enfim, foram todas as informações que vocês viram na aula passada. Ela não produz nenhuma alteração morfológica, não produz nenhum tipo de. Não produz novos caminhos, né? Dentro ali, fazendo novas sinapses. Por quê? Porque ela só chega, né? É isso que ela faz, informações que estão chegando. Tá? E aí a questão norteadora para vocês seria a recordação a melhor maneira de manter a memória viva? Né? Então, é um questionamento
né? Para a gente levar aí ao longo da aula. E eu ainda vou continuar o tema de tipos de esquecimento e teorias clássicas do esquecimento, que eu vou fazer o vídeo ainda para a aula de sábado que vocês vão ter. Tá? Então, ele fecha esse assunto em relação ao esquecimento. Aí. E retoma um pouquinho do por que é tão importante o esquecimento para a gente. Então, essa memória de trabalho, ela serve, sobretudo, né, para contextualizar o indivíduo e para gerenciar as informações que estão transitando. Né? Então, as informações chegam pela memória sensorial. Né? Essa memória de trabalho, ela vai pegar essas informações e gerenciar ela para ver para onde ela encaminha. Então, é para longo prazo? Não vamos utilizar, né? Então, ela vai fazer o quê? Essa ligação entre as memórias e entre os outros processos psicológicos básicos, tá? O termo memória de trabalho passou a ser utilizado há pouco tempo, aparecendo na literatura somente na década de 60, o que indica que seu estudo também é recente. Então, a gente tem poucas definições, foi como eu disse no vídeo para vocês. Vocês podem ler, por exemplo, outra literatura e falar sobre memória a curto prazo. Na época que eu estudei, era memória a curto, médio e longo prazo, sabe? Não tinha tudo que vocês já estão tendo agora de material produzido, né? No entanto, há alguns pontos consensuais a respeito de suas características, né? Sua duração, que ela dura poucos segundos, e sua capacidade limitada, que ela retém apenas 5 a 9 itens. Nos estudos, quando a gente vai ver como é que se consolida a memória, e a gente também vê algumas aplicações de testes também hoje, quando a gente usa se você consegue conhecer tantas palavras ou quantas palavras você guarda na memória. Era dessa forma que os testes faziam com que você tivesse a capacidade de esquecimento ou de retenção por palavras, né? E hoje isso é tão interessante para a gente pensar que tem alguns países, para vocês terem ideia, como os Estados Unidos, eu tenho parente que mora lá, que para você entrar na alfabetização, você precisa ter um repertório verbal de tantas palavras, como se você fosse uma maquininha, um depósito. Eu achei tão engraçado isso quando eu fiquei sabendo, porque a mulher do meu cunhado, ela mora lá e a mãe dela é professora. Então, para inserção na alfabetização, a criança tem que fazer uma provinha. E é tão louco porque assim, a gente reclama tanto, mas a gente só entende a gente começa a compreender algumas coisas quando a gente sai fora daqui, né? E lá não tem uma coisa de educação infantil no currículo. Então as crianças podem ficar como a gente ficava anteriormente até 7 anos em casa, 6, 7 anos, e aí a gente vai para a alfabetização. E aí lá a criança é passada por esse testezinho, como a gente faz, uma avaliação, né? Qualquer escola faz, para ver o repertório verbal. Se ela souber um número menor do que o esperado, que é de 200 e poucas palavras, eu acho. Gente, alguém ajuda para mim a Janine. Alguém conhece Janine? Ela está pedindo ajuda para passar o ID para ela. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Não abriu meu. Estou no meio da aula. Alguém tem o contato da Janine, gente? Eu a conheço, eu vou dar uma olhada aqui, professora. Eu vou tentar passar o ID. Ela falou que não localizou no Mentor. Será que eu não coloquei? Mas nós mandamos no... É que nós somos do quarto, o quarto está no veteranos. Tá. Eu não sei que turma que ela é. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou passar aqui para ela. Acho que é o mesmo. Professora, lá no Mentor tá o link, Então, mas dá para clicar e entrar. ela não sabe. Eu acho que ela não tem o... eu vou terminar de dar aula, senão eu... Peraí. Sim. Deixa eu só falar para ela aqui.
que eu não vou conseguir ajudar ela. Janine, faz um favor para mim, entra em contato com a Jaque e vê se ela pode te ajudar, porque eu estou no meio da aula e eu não posso te ajudar nessas partes operacionais de como você vai fazer, de como você vai entrar, tá? Você precisa ter a plataforma, o link instalado, e aí se você tem o link, pode jogar no seu celular, por exemplo, ele já entra automático se você tiver no computador. Tá? Mas pede ajuda para ela ou para algum colega de sala, porque agora eu não consigo te ajudar nesse sentido, tá bom? Bom, então, desculpa, se vocês conseguirem for da turma da Janine, me ajuda, por gentileza, tá? Que é do terceiro semestre, eu acho. Então, vocês me ajudem aí, quem for do terceiro semestre. Não sei se o pessoal está conseguindo entrar, mas, enfim, eu coloquei o mesmo link para todo mundo. Então, é igual no Zoom, para não ter, e vai ser sempre o mesmo link. Então, retomando ao que nós estávamos falando, se a criança ela não consegue ter esse repertório de palavras, ela já entra no ensino, ela já entra na escola com alguma dificuldade, segundo a avaliação que eles fazem. Porque para eles a criança tem que ter esse repertório de palavras. Então você imagina uma criança que é sozinha, que vive no meio de adultos, né? Então ela intera menos com outras crianças, né? As pessoas não têm essa facilidade ou esse tempo de apresentar o mundo para ela, como a gente tem aqui na educação infantil, né? Então, nesse sentido, só quem está com o áudio ligado aí, desliga, por gentileza. É nesse sentido que acaba tendo um prejuízo para a criança, por quê? Porque é na escola que ela começa a apresentar o quê? Ser visto esse repertório maior. Para eles, não. Para eles, a avaliação é feita com o número de palavras, ou com o repertório da criança. Né? E quando a gente tem os testes de memória, é no mesmo sentido também, que a pessoa ela tem que saber um número mínimo de palavras para poder para de alguma maneira poder medir, né, a capacidade da memória dela. Tá? E isso era antes, né? Agora eu não sei mais nem como estão fazendo isso na parte da pesquisa. Então ele dá exemplos aqui, eu trouxe exemplo para vocês, que aí vocês assistindo o vídeo fica mais fácil. Então eu vou acessar, vou pedir quem já não fez, né? Vou pedir um gás, vou pedir uma pizza, vou pedir qualquer coisa. É um número que você guarda de maneira rápida. E aí tem outros estudos, por exemplo, eu tenho um outro livro, que eu trabalho com a psicologia cognitiva também, uso bastante, e aí lá a gente trabalha, por exemplo, com a sequência de números, né? O texto ele traz muito isso lá. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para armazenar? Então, a gente sempre armazena de 3 em 3 algarismos, então por isso que o número do telefone tem um tracinho, porque é a quantidade de número que nós conseguimos memorizar. Então, tá lá, pam, pam, pam. Consigo organizar isso, né? Nesse sentido. Então, ele vai dando dicas de como a gente armazena determinados conteúdos de maneira mais fácil, ou como nós organizamos as informações também. Tá? Então, aqui ele disse, você ligou, pediu a sua pizza, ou pediu o que você quis, e você não vai usar essa informação. O que vai acontecer? Você vai deixar o telefone lá na geladeira, quando você precisar, você vai lá e acessa de novo. É por isso que a gente tinha aquelas agendas, não sei se vocês lembram. Na minha época ainda tinha agenda telefônica, recebia, buscava. Por quê? Porque você não tem a capacidade de armazenar tudo aquilo dentro, né? Dentro do espaço de memória nosso. Então, a gente tem o quê? Mecanismos para a gente recorrer às informações que nós precisamos. Bom, aí ele traz um pouquinho do modelo multicompetente, que fala um pouquinho da memória de trabalho, né? Então, ela é o executivo central, que representa o sistema atencional do cérebro, o esboço visoespacial, que gerencia e armazena temporariamente as informações e imagens, como se estivesse vendo algo mentalmente. A alça fonológica, que gerencia e armazena temporariamente informações a partir de sons, como se estivéssemos repetindo sons mentalmente, e retentor episódico, né, que gerencia informações já arquivadas em nosso cérebro, comparando-as com novas informações que chegam através dos sentidos.
Portanto, a memória de trabalho é bem mais que um sistema de memória. Ela é fundamental na evocação de memórias e no processo lógico das informações. Então, ela que vai fazer toda essa organização. Chegou, eu vou lá na memória de longo prazo, o que eu faço? Né? Como é que eu organizo isso? Eles não têm estudos, tá? O texto ele deixa muito claro. Como é que ela deixa a informação de modo coeso, quando a gente evoca e lembra toda a sequência de informação? Como é que a gente faz o link? A gente ainda não sabe. Né? Por exemplo, assistindo esse conteúdo, a Gabi falou para mim assim, professora, eu assisti esse conteúdo da memória e para mim foi muito mais tranquilo. Por quê? Porque ela fez a associação com o quê? Com as aulas que vocês já tiveram. Então, recebeu a informação, essa informação já fazia parte do repertório, eu vou lá, a memória de trabalho pega as informações a longo prazo, gerencia isso de modo coeso. E coisas que vocês não sabiam, vocês vão encontrando lacunas e colocando ali novas informações para darem sentido. Isso é de modo coeso. Agora, o que a gente vê, por exemplo, pessoas que têm algum transtorno, as informações ficam soltas. Né? Não tem quando a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver? Então, por exemplo, pessoas que entram em demência, a gente tem o Alzheimer nesse sentido. Então, as informações, elas vêm soltas, a gente não sabe de onde vem, né? Então, ela deixa, a memória de trabalho, ela organiza isso, essas informações que estão chegando, né? E aí a gente vai evocando e soltando isso para fora de maneira organizada, né? A outra função fundamental da memória de trabalho é comparar as novas informações que estamos recebendo com informações antigas já consolidadas e armazenadas em nossa memória de longo prazo. Por isso, dizemos que a memória de trabalho trabalha com memórias, ou seja, ela é um sistema de processamento que confronta as informações que estão chegando ao cérebro pelas vias sensoriais com as informações que já estão arquivadas nos sistemas cerebrais, que compõem a memória de longa duração. Os sistemas de memória de longa duração são capazes de armazenar muitas informações, no entanto, a memória de trabalho que entra em ação na evocação dessas informações nos permite recuperar apenas algumas delas ao mesmo tempo. Portanto, a memória de trabalho gerencia as informações contidas em nossa memória de longo prazo, trazendo à consciência as informações de maneira sequencial e ordenada, criando um fluxo de pensamento coeso e coerente, permitindo que assim possamos produzir nossas ideias em consonância com o que a realidade nos apresenta. Se você está com um paciente com Alzheimer, gente, isso não é da mesma forma, né? Então, existe muita confusão, que a gente chama às vezes de confusão mental, e as memórias, elas já não são coesas. Então, a pessoa, ela começa a apresentar dificuldade, né? Então, ela fala coisas que confronta, mas eu falei isso, daí a pessoa fala, não falei. Então, para quem é o principal cuidador, primeiro que eu tenho o processo de diagnóstico, descobri que você está com Alzheimer, e depois, nisso já causou, às vezes, um sofrimento ali para a família, para lidar com o que a pessoa está apresentando. E aí, depois, você se adaptar, entender isso. Então, eu estou acompanhando, acho que 2 famílias próximas que tem. Então, por exemplo, a filha estava me contando que foi comprar um peixe, né? E ela tinha recebido gente na casa dela. Quando ela voltou, ela falou para a tia que foi comprar um peixe. O pai dela falou que eu acho que ele está com suspeita agora. Eu falei para ela, começa a investigação, né, para diagnóstico de Alzheimer, porque está muito parecido. Aí ela chegou em casa, uma do que ela me falou, ela falou que para a tia que tinha saído para comprar o peixe. Ele falou, mentira, por que você está dizendo isso para sua tia? Aí ela falou, Dani, eu fiquei com tanta vergonha que eu tive que ir lá na geladeira, pegar o peixe e mostrar para ele que eu tinha ido comprar o peixe. Então, isso começa a apresentar com mais frequência, ao ponto que depois você vai perdendo outras funções, né, dentro do Alzheimer. Não se para só na questão da memória, né? Bom, questionamento sobre memória de trabalho. Como a memória de trabalho sabe exatamente qual informação deverá buscar menos vezes na memória a longo prazo, então são coisas ainda que a gente está estudando para isso. Como que ela localiza a informação?
como ela coloca as informações evocadas na ordem correta, a fim de que formemos ou, né, de formarem um todo coeso, como essa sequência de informações evocadas é trazida à luz da consciência, são todos questionamentos ainda para a pesquisa. Tá? Como isso faz, a gente ainda não sabe. Né? Memória de longa duração agora. Como o próprio nome indica, a memória de longa duração é aquela que armazena informações por longos períodos de tempos, né? Meses, anos ou até mesmo décadas. Por isso, a memória de longa duração é também conhecida como memória remota. A característica dela é sua capacidade de guardar informações por tempo indeterminado, bastando, para tanto, que a memória continue a ser reforçada com o passar dos anos. Os limites de sua capacidade de armazenamento são ainda desconhecidos, mas sabe-se que sua capacidade é muito grande. E ele faz o quê? Uma divisão entre memória declarativa e não declarativa. Né? Então, a memória declarativa, também conhecida como memória explícita, corresponde, então, às memórias que estão prontamente acessíveis à nossa consciência, que podem ser evocadas através de palavras. Né? A não declarativa é implícita e corresponde a memórias que estão em um nível mais subconsciente, não podendo ser evocadas por palavras, mas sim por ações. Bom, dentro da declarativa, a gente tem a memória episódica e a memória semântica, né, que diz respeito, então, à episódica, a experiências passadas, a episódios de nossas vidas, como uma viagem, um momento muito triste. Nossa, esse Covid vai ser o maior episódio da história dos próximos não sei quantos anos, né? Então, por exemplo, o Covid vai estar gravado na nossa memória episódica. Né? Foi um fato que, de maneira geral, um episódio que pegou a grande maioria da população. Né? A memória episódica guarda informações relacionadas a um determinado momento no tempo, sendo, portanto, responsável pela nossa autobiografia. Então, toda vez que nós estamos dizendo de nós, todos esses momentos, episódios que ele diz que são guardados aí, os recursos que nós vamos estar utilizando aí dentro da declarativa para a gente falar da gente. Né? E a semântica, ela diz respeito, então, a fatos, significados, palavras, conhecimento. Então, falar de memória para vocês se trata do quê? De uma memória semântica, porque vocês estão entendendo que tipos de memória, para que serve, tudo certinho. Então, é mais voltado para esse campo aí do conhecimento, né? Bom, essa subdivisão da memória declarativa se justifica, pois parece que as memórias episódicas e semânticas se relacionam em diferentes áreas cerebrais, podendo ser afetadas de maneira distinta em diversas doenças que acometem o cérebro. Portanto, é possível que um paciente tenha déficits acentuados de sua memória episódica, a despeito de manter sua memória semântica praticamente intacta. Então, topograficamente, são regiões que a gente chama diferentes. Por isso que quando tem, então, que ele está dizendo, um impacto, alguma lesão, elas não são afetadas em conjunto, né? Quais são as alterações funcionais? No caso das alterações funcionais, o fortalecimento, então, das conexões sinápticas, parece que quanto mais simples é a memória a ser consolidada, menor é o número de sinapses que precisa ser modificada. Por outro lado, quanto mais complexa é a memória, maior o número de sinapses a ser modificada. E aí a gente vai ver também o quê? O afeto que está envolvido nesse campo da memória, e ele vai estar falando dessas memórias mais simples aqui, ó, e mais complexas, né? Daí ele coloca aqui o exemplo do dedo na tomada, né? Para isso você utiliza poucos neurônios em relação às memórias complexas, né? Então, por exemplo, um conhecimento da escola, ou essas memórias, ou esse conteúdo que vocês estão vendo hoje. Então, você vai utilizar muito mais conexões, né, ou sinapses aí, do que simplesmente você saber que não vai precisar colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque é um conteúdo, você tem que aprender, você tem que fazer conexões, você tem que linkar com o que você já aprendeu. Se não é um conteúdo novo, aí você tem que se esforçar para gravar conceitos importantes, né, nomenclaturas, tudo certinho. Ele fala em relação à consolidação, quais são as características, né?
Então, a perda fácil, que é a labilidade da informação nas horas iniciais do processo de armazenamento. Formação de uma memória de longa duração leva em média entre 3 a 8 horas. Enquanto esse processo não chega ao fim, a informação a ser consolidada pode sofrer alterações, apresentando-se, então, a suscetibilidade, né? Então, ela pode perder em relação ao quê? Ação de drogas, de outras memórias, um aumento ou declínio excessivo de neurotransmissores, né? E aí tem várias interferências também. Uma memória muito afetiva ou muito traumática, você teve uma aula, por exemplo, né? Aí você sai da aula, vamos supor, e bate o carro. Provavelmente você vai esquecer do conteúdo da aula e vai ficar o quê? Mais focado com o evento que aconteceu de bater o carro. Por quê? Porque além do evento, né, a gente tem o afeto que é despertado, as emoções, né, a situação que causa estresse, que às vezes você já passou por isso, você tem que passar de novo, todo o gerenciamento de tudo isso. Então, às vezes vai ser um evento no dia que vai tomar a maior proporção do que qualquer outra coisa que você tenha visto, né? Se você for contar seu dia, como é que foi seu dia? Pergunta para as crianças. O que ficou, né? Vai ficar aquilo que de alguma maneira impactou mais para vocês ou fizeram mais sentido. Verificou-se experimentalmente, então, que todos esses fatores, de alguma maneira, ainda pouco conhecida, interferem nos mecanismos cerebrais envolvidos no processo de consolidação. E aí também foi uma coisa que eu falei no vídeo, quando a gente também está com transtorno, né, algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno de depressão, por exemplo, isso também, a nossa memória também é afetada, né? Então a gente tem dificuldade, sim, de evocar ou de reter informações, né? Então não são só esses eventos que interferem. Coisas de depressão, por exemplo, eu estou com dificuldade na memória. Às vezes tem dependendo do transtorno, se for alguma coisa mais a longo prazo, pode ser por influência da medicação, enfim, uma série de coisas. Mas, quando a gente está fechando, às vezes, diagnóstico, dentro tanto de ansiedade quanto de depressão, o fator de memória, ele influencia. Na ansiedade, a gente vê muito isso relacionado ao estresse, né? Então, como a gente tem um feedback negativo, interfere eixo HPA, por exemplo, a gente tem essa dificuldade ele fica nesse ciclo, né, que daí são liberados hormônios, e eu não consigo, lembra que eu preciso de neurotransmissores para me ajudar também a reter, a me ajudar a armazenar informações, que é o que a gente está vendo aqui agora, né? Então, nesse sentido, o tipo de hormônio que é passado, ele me provoca mais estresse, né, que é o cortisol. E com isso eu prejudico aí uma série de outras funções, né? O aumento do nível de neurotransmissores associados ao estado de alerta otimiza a qualidade de consolidação. Isto é, se uma determinada situação tem um colorido emocional para o sujeito, ou se ele está atento, é provável que ele se lembre de muitos detalhes sobre tal situação, mais detalhes do que ele normalmente lembra sobre situações cotidianas, né? Então, é nisso que eu disse para vocês. Esse colorido emocional é o que vai ficar para a gente, não é só o conteúdo, mas isso também faz parte da nossa informação. Às vezes, vocês vão ver, eu acho que isso muito mais na psicanálise, mas aqui também é uma área que a gente vê muito. Vocês lembram o que da memória? Vocês lembram da emoção. Vocês não lembram, às vezes, do conteúdo. Tem um deslocamento do conteúdo e da emoção que aquilo foi gerada. Aí, às vezes, eu preciso de uma outra memória, eu preciso de um outro evento para me entender e recordar aquilo que eu já passei, que me despertou o quê? Essa mesma situação. Então, isso a gente trabalha no manejo clínico, por exemplo, né? Então, o sujeito, ele traz, como que você se sentiu? Porque é muito mais fácil de acessar emoção do que cognição. Então, como é que você se sentiu? Bati um carro, ou sei lá, alguém fez uma coisa que me deixou dessa forma. Você consegue se recordar que situações você se sentiu da mesma maneira? E aí o sujeito busca no repertório as situações em que ele, pelo colorido emocional, acaba se sentindo da mesma forma. E aí a gente consegue acessar as cognições, ou não. Então, se os níveis de neurotransmissores apresentam-se muito elevados, o armazenamento da informação é prejudicado, podendo ocorrer perda de muitos detalhes ou perda total da informação. Bom, outras especificidades aqui, né, em relação à evocação e consolidação.
elas têm um caráter não estável. Toda vez que evocamos uma memória, modificamos mais ainda essa memória, e com o passar do tempo, ao relatar uma vivência da nossa infância, por exemplo, estamos cada vez mais distantes de relatar o que realmente aconteceu. As traduções, então, elas são feitas durante esse processo de consolidação, né? E devem ser encaradas de maneira natural, uma vez que os neurônios realmente fazem a traduzir a realidade arquivada, que nos é percebida em potenciais elétricos e em alterações bioquímicas. Além da primeira tradução, as nossas memórias são novamente traduzidas quando são evocadas. Novamente há perdas ou modificações, pois fatos novos podem ser adicionados, incluindo falsas memórias. Porque toda vez que nós evocamos uma memória, é porque a gente viveu uma situação presente. Então, quando eu evoco, eu já estou alterando aquela memória original. E isso não tem problema nenhum, a gente faz de maneira recorrente. Qual região que a gente está falando, então? No hipocampo. Então, a consolidação de memórias ocorre no hipocampo, que é uma região bem delimitada, né? O hipocampo tem esse nome por ter uma forma de cavalo rarinho, acho que vocês já viram isso, né? Sabemos da importância do hipocampo no processo de consolidação, por pacientes com lesão bilateral dessa estrutura, que são totalmente incapazes de guardar qualquer informação nova. Tornam-se, então, escravos do passado, blá, 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 né? Então, E aí, qual que é o papel adaptativo, então, disso, né? O conhecimento por ela armazenado interfere fortemente em nossas maneiras de perceber o mundo e em nossas decisões. Diante de uma situação potencialmente perigosa, a qual desperta em nós certa ansiedade, somos capazes de evocar com mais rapidez e eficiência um número maior de respostas que já tenhamos emitido, né, em situações semelhantes, que foi aquilo que eu disse. Uma situação que você foi assaltado, você é assaltado de novo. Então, isso vai acontecendo, né? E aí você já sabe o que aquilo vai... Passou um sinal aí, sei lá, uma situação semelhante. Então, seu corpo já fica alerta. Isso é um adaptativo, né? Outro papel adaptativo da declarativa é o esquecimento e extinção. A importância de ambos no processo é óbvia e está relacionada à economia de sinapses e à otimização na ocupação de áreas do córtex, né? Tão importante quanto conseguir memorizar é conseguir esquecer. O esquecimento acontece porque somos bombardeados com incontáveis estímulos o tempo inteiro, muitos dos quais são totalmente irrelevantes. Por isso, selecionamos as informações mais importantes a serem arquivadas. Aí tem a declarativa, a não declarativa, né, que opera no nível subconsciente, não se trata de processos intelectivos. No grupo da memória não declarativa, incluímos os condicionamentos, as memórias motoras e o priming. E os condicionamentos são as associações que fazemos entre os estímulos ou entre determinados comportamentos e a sua consequência, como recompensa ou punição. Aqui eu coloquei algumas das memórias não declarativas motoras, né? São difíceis de serem aprendidas, pois necessitam de muita repetição para se tornarem consolidadas, porém, uma vez consolidadas, se tornam automáticas, inconscientes e extremamente resistentes ao esquecimento, né? Como a gente aprender a dirigir, por exemplo. Então, depois que você aprendeu, você, né, só vai. Mesma coisa andar de bicicleta, né? Custamos aprender, mas é necessário repetir muitas vezes, né? Mais uma vez, é a mesma coisa que ele fala, eu coloquei exemplos, né? Qual que é a região envolvida, então? As regiões envolvidas nesse aprendizado e no armazenamento de habilidades motoras são as regiões do encéfalo, relacionadas à motricidade, quais sejam o cerebelo e os núcleos da base. O priming, então, né, é um tipo de memória induzido por pistas e dicas. Áreas neocorticais de associação, como o córtex pré-frontal, estão certamente envolvidas nesse fenômeno, uma vez que o priming envolve a integração temporal das informações. Ele faz com que tenhamos tendência a evocar informações sobre as quais já tenhamos recebido uma pista em algum momento da nossa vida. Ocorre que tais pistas nos chegam muitas vezes tão rapidamente que nem tomamos consciência delas, mas elas são decisivas para as nossas decisões futuras. Então, aqui ele deu o exemplo de uma marca, né, e a gente aprende isso muito cedo, né, a Coca-Cola, por exemplo, a gente vê isso, ou marcas, né, as logos, por exemplo, isso é muito comum. Então, eu já sei que esse símbolozinho aí
já é da Coca. E aquilo é uma pista para mim, toda vez que eu for tomar um refrigerante, eu vou escolher esse refrigerante, né? Ou como se for um suco aí. Mas eu lembrei muito dos tipos de profissão, por exemplo, que trabalham com isso, né? Então a gente tem na área mais forense tipos de crime que a gente vai por pistas, que a gente vai montando as coisas. Quem já leu, por exemplo, algum livro sobre Sherlock Holmes, por exemplo, você vai lendo, fazendo a literatura toda por pistas, e a gente vai juntando as informações para a gente poder desvendar o caso, né? Então, são coisas que é um tipo de recurso da não declarativa que fazem sentido nesse contexto. Quando você está trabalhando com uma equipe, né, que a gente trabalha junto com o assistente social, a gente está vendo um caso, não é para desvendar nada, né, mas no sentido assim, de que a gente vai coletando informações, a gente vai montando um relatório. Então, são coisas em que a gente vai juntando as informações para deixar coeso, para ver se esse é o entendimento, através das falas das pessoas, né? Enfim, a gente vai montando algo ali para a gente depois monte um relatório e encaminhe para o juizado. Deixa eu ver. Gente, vocês estão na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Bom, na próxima aula, então, a gente não se vê, mas eu vou fazer o vídeo e vocês vão continuar vendo sobre tipos de esquecimento, tá? E sobre algumas teorias clássicas, mas de maneira bem rápida mesmo, né? Para vocês verem como é que isso foi sendo construído ao longo do tempo. Já está pronto, só falta eu fazer o vídeo, tá? Então, eu não disponibilizei os slides, Sueli. Não disponibilizei, tá? Vocês já têm a aula, mas eu vou colocar lá para vocês. Vocês acham que é mais fácil estudar por slide? É bom, sim. Interessante. Diz que eu faço 2 trabalhos, diz que eu tenho que gravar todo um vídeo. Tá. Alguém viu se a Janine conseguiu entrar? Tá, Josane, eu vou colocar lá. Não? Tem alguém do terceiro aqui? Não, só tem gente do quarto? Não, uai, mas será que eu vou dar uma olhada lá no Mentor. Bom, gente, tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Enfim, como é que foi? O que vocês entenderam? Prof. Oi. Sueli. Oi, Sueli. Bom dia. Eu fico encantada de ver, assim, quando se trata do cérebro, das coisas que acontecem, eu vejo em tudo isso a glória de Deus. Eu vejo, assim, de uma forma fantástica. Eu sou apaixonada. Eu vejo muito essa área de neurociência. É uma parte que me encanta, sabe? Eu vejo cada detalhe, assim, é fantástico. Que bom, porque aí vocês já vão vendo depois, né, no final da formação, são áreas possíveis para vocês darem continuidade na formação, né? Então, vocês podem ir para uma neuropsicologia, né? Ou fazer um mestrado nessa área, que é possível. Então, tem todos esses recursos aí que vocês vão vendo os conteúdos, né? Depois vocês vão ter que usar tudo isso que vocês estão vendo, né? A gente apresenta de maneira didática, mas isso tudo vai contribuir muito lá na frente, quando vocês estiverem em campo, quando vocês, né? Porque isso aqui a gente utiliza muito mais na neuro, para quando a gente está na pesquisa da área da neurocoisa, por exemplo. Mas fora isso, vocês vão usar na neuropsicologia, né? Ou eu dou muitos exemplos para vocês que são de cotidianos, né? Porque nem todo mundo pode ir para essa área de pesquisa, por exemplo, quando a gente tem um laboratório, né, nessa parte da cognição, porque a gente não tem aqui um laboratório, só tem em São Paulo, que estuda mesmo essa área da cognitiva, né? Isso no campo da pesquisa, né? Mas no campo prático, por exemplo, vocês podem sim ir para a neuropsicologia, rever esses conteúdos, usar então as avaliações para que de alguma maneira a gente feche algo, né? Trabalhar em cima das intervenções, trabalhar com habilitação e reabilitação, isso é muito importante.
já é uma área que quem gosta já vai vendo. Mas até o final vocês vão ver tanta coisa que aí depois vocês têm que voltar e falar, opa, o que eu quero? Né? Prof, Oi. tem como a senhora falar mais um pouquinho sobre as memórias falsas? Como, tipo, que ocorre esse processo? Das memórias falsas? Então, Pelo que eu li lá, tipo, na nossa cabeça era como se fossem verdadeiras, né? Na verdade, são eventos que vai criando e são memórias falsas. é porque assim, eu acho que eu falei isso na aula passada. A gente fala falsa porque, de alguma maneira, ela não faz parte do conteúdo original. Mas toda vez que a gente evoca, a gente vai pôr o quê? Situações com o nosso aqui e agora, porque você evoca elas através do quê? De alguma coisa que aconteceu e você faz associação com memórias que já aconteceram, certo? Não precisa ser com o mesmo conteúdo, mas com o mesmo tipo de emoção. Então, a gente fala que nesse sentido, depois vocês vão ver no sábado, que é onde eu retomo um pouquinho sobre essa parte do esquecimento aí. Então, faz sentido, sim, a gente, ao evocar as memórias, a gente colocar outro conteúdo. Porque vocês lembram que na aula passada, você tem que ter familiaridade para você falar que essa memória é essa mesmo? Mesmo eu tendo isso não quer dizer que é fidedigno? Então, assim, quando a gente fala de memórias falsas, a gente lembra da testemunha ocular, quando vai fazer reconhecimento, e que às vezes não é a pessoa que é o assaltante, sei lá quem fez, a gente confunde se a gente não vê. Por exemplo, você está com um policial, o policial fala para você o quê? Né? Quando eu já trabalhei no sistema prisional. Então, qual que é a ordem? Não olha na cara do sujeito, porque ninguém quer ser reconhecido, certo? É isso. Então, você não olha, você imagina que olhou. Aí, no reconhecimento, como é que você faz? Então, o que se tem de pesquisas nessas áreas? Que a maior parte que isso não é nem reconhecimento, que eu falei para vocês, isso é recordar, né? Que nesse processo, a chance de você identificar a pessoa errada é muito grande. Porque você vai ter que fazer um recurso que é buscar algo no seu campo de memória, que é familiar para você. Então, às vezes, já teve casos que eu acompanhei em que a pessoa foi identificada de maneira equivocada mesmo. Não fazia parte mesmo do contexto, mas ela foi colocada e estava lá. Enfim, mas é um recurso. Não quer dizer que isso toda vez acontece? Não, né? Mas quer dizer que a gente vai contar uma história, né? A gente, às vezes, coloca elementos novos, que às vezes antes não pertenciam. Mas por quê? Porque a gente sempre está ressignificando as coisas, né? Então, a gente vai fazendo isso de maneira muito fluida. Então, chega num momento de vida, você fala assim, poxa, mas era isso? Aí você se ressignifica. Geralmente em terapia acontece isso. Olha, eu não tinha parado para pensar. Então, a memória chega, ou ela está guardada, só que você não está atento no significado, você só está preso no conteúdo. Então, a gente vai ressignificando e vai muito para aquela memória de priming. Ah, então tinha acontecido isso, eu não tinha prestado atenção. Olha, então, acho que fulano falou isso, mas eu não tinha feito esse link, não tinha feito esse insight. Então, tudo isso acontece junto, não é didático para apresentar o conteúdo para vocês. Mas isso vai acontecendo de maneira assim, sabe, consonante, e a pessoa ela vai fazendo todo esse processo de evocação e consolidação ao mesmo tempo. Mas, professora, só em relação ao que a Ayla colocou, o nosso cérebro, a neurociência já fala alguma coisa a respeito, de que o nosso cérebro, ele trabalha o nosso psicológico, tanto que tem algumas ferramentas que ajudam certas áreas, que esse processo ele não é elaborado. Então, quando a senhora fala a respeito de memórias falsas, posso se entender como essas memórias elas trabalham internamente na nossa subjetividade, como que quando fala de ressignificar, eu sou impactada com uma situação a qual é um gatilho que me leva a sentimentos anteriores ou situações que me paralisaram, e o meu próprio cérebro, com as suas vivências, ele vai ressignificando, trazendo a possibilidade de que esse lugar seja restaurado, seja trabalhado, e onde ficam algumas situações para serem trabalhadas que precisam de ajuda, tal, é onde
ele próprio, nessa ressignificação, não conseguiu entrar por todos os outros problemas. Mas o que eu quero perguntar é, as memórias falsas, elas são esse processo interno de readequação? Então, eu não vou dizer que seja isso, tá? Porque, assim, não são memórias criadas totalmente, uma memória inteira é criada. São lacunas que a gente vai colocando, tá? Enfim, lacunas. Então, assim, Okay. eu não entendi muito o que você quis dizer, mas, assim, eu acho que, entendendo que pode ser uma organização a fim de dar conta de determinadas situações, pode. Sim. Né? Isso. A minha pergunta foi essa. Tá. Então, pode acontecer? Pode. O que eu quero que vocês não fiquem tão presos, tá? Não fiquem presos assim, Dani, é memória falsa? Pra gente não tem memória falsa, tem memória que faz sentido, tá? Pode ser que aquele conteúdo não seja original, mas ele encaixa em algo que já aconteceu, que pra gente dá continuidade. Por exemplo, quando a gente lida com algumas síndromes, isso acontece de maneira muito mais frequente. Então, a gente tem uma síndrome de alienação parental. A memória dentro da síndrome não aconteceu, ela foi implantada pelo alienador. Mas a criança ou adolescente que vai reproduzir essa fala, ela fidedignamente vivencia tudo aquilo como se tivesse acontecido. Tá? Então, assim, para ela aquilo aconteceu. Por quê? Porque teve todo um conteúdo que alguém criou de maneira, e aí tem toda uma relação que significa... É muito, muito mais que isso. É muito mais de falar que é uma operação cerebral. É muito mais amplo, sabe? De falar assim, meu cérebro não dá conta de recuperar tudo, então a gente encaixa. É mais que isso. Porque a gente vai contar muito mais com o externo, para que a gente consiga preencher essas lacunas com outras informações que sejam verdadeiras ou não, para a gente isso não faz sentido, mas faz sentido para o sujeito, por que ele está fazendo isso, do que qualquer outra coisa, tá? Sim. Gente, mais alguma coisa eu já vou encerrar. Para N1, todo esse conteúdo que a senhora deu? Menina, nem pensei na N1 ainda. Mas provavelmente sim. Vocês tiveram pouquinha coisa, né? Então, provavelmente eu vou jogar todo esse conteúdo aí. Mas é pouquinha coisa. É sobre sua memória, sobre só esquecimento e retomando o que é a função superior aí para outra teoria. Tá bom? Ok. Então tá. Eu não sei como é que vai ser, se a nossa prova vai ser semana que vem, mas eu acredito que não. E se a gente tiver tempo, eu passo para vocês os textos, que vocês vão ter isso, daí eu falo, vai cair isso, esse texto, esse texto, esse texto. Aí vocês já sabem, tá bom? Fiquem tranquilinhos. Beijo, então, para vocês, boa semana, tá? Bom feriado, aproveitem, descansem. E eu vejo vocês semana que vem. Até. Valeu. Valeu.